é maior, mas são eles que têm que responder a mim tecnicamente. Sim. São eles que vão ter que manter o Flamengo nesse nível técnico de futebol. E eu acredito que vai acontecer, tá? Praticamente todos os times do futebol sul-americano. E talvez em muitos do futebol europeu. Então... Cadê? Solta a música, DJ Careca, negociação. É o quê? É o que você falou? Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros, beleza? Isso existe. Ele teve uma reunião entre o departamento responsável pelas redes sociais do Flamengo, junto com as pessoas que tomam conta das redes sociais do Claudinho, já estão aliando a despedida dele lá no Zenit e também a chegada dele. O Flamengo quer soltar um vídeo e 2 imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião e eles sugeriram, no caso do lado do Claudinho, usar um ano e pouco. Que também mas era um que jogo... pensar, será que o Claudinho vem, que não vem? Primeiro falavam que o Zenit estava esperando fechar a contratação do Illich, que é um sérvio. Não sei se a negociação não andou, não foi pra frente, mas assim, o Flamengo acaba saindo como o bobo, né? O bobo da história, porque não lembro dele, não. Ele sai muito bem daqui, porque foi uma das principais promessas do Atlético Paranaense. Aí ele roda um pouco lá na Europa. Vai pro Shakhtar. O Flamengo só aceita empréstimo. Mas o Flamengo ia colocar a obrigação de compra. Isso. Ele ia pegar por empréstimo, mas colocando uma obrigação de compra. Mas normalmente eles colocam umas metas a serem estabelecidas. Claro, faz parte do negócio. Mas aí a Lazio também não sei se está errada, porque aí fica a critério do Flamengo cumprir essas metas ou não, colocar para jogar ou não. Número de gols, número de jogos. A Lazio também não está errada. O Flamengo hoje é uma equipe que tem muito poder financeiro e pode barganhar. É isso. Eles podem barganhar, eles vão fazer esse jogo até onde for interessante para eles. E não há uma necessidade imediata de jogadores como os dois. O Flamengo não tem essa necessidade de um meia como o Claudinho. Mas eu acho que pode ter um Claudinho ali para dar um gás para o Arrascaeta. Vou repetir. Jogador bom nunca é demais em lugar nenhum. E o Claudinho pode ser esse cara que a gente fala às vezes, esse atacante que joga pelo lado direito, de perna direita, que pode mudar o jogo em certas circunstâncias, que não é aquele cara que traz para dentro, mas aquele cara que usa o fundo, preservando um pouquinho o lateral, para liberar mais o lateral do outro lado. Enfim, dar soluções para o Tite, criar uma qualidade de jogo, uma ideia de jogo diferente. Só que não é necessário, tá faltando, se não vier, acabou tudo. Não. Por isso que o Flamengo tem essa tranquilidade para negociar. É o que eu acredito. Mas tá chato, não tá? Toda hora. E o Claudinho é desde a outra janela, né? Cara. Pô, saturado. Agora uma pergunta para vocês. Los uruguayos que estão de volta ao Flamengo. Todo mundo que era titular volta sendo titular? Pra rapaziada que entrou, não? Pra mim, todo mundo que volta tem que ser titular. O Vinha vai ser titular também? Tem que ser no lugar titular. do Beijinho? Mesmo com o Ayrton jogando bem pra caramba nesses últimos jogos? Eu acho que o Vinha, ele precisa ser testado pelo menos uns 2, 3 jogos. Sequência que o Bigode está falando. Porque é difícil o cara entrar, sair, ter uma sequência. E o Ayrton vem numa pegada muito firme, né? Eu acho que os últimos jogos dele, a gente tem visto ele no final do jogo. Negro lá de São Paulo, é integrante da Fla Sampa, perfeitamente. Falando em Flamengo, rapaz, moças e rapazes. E a notícia de hoje, hein? O presidente do Zenit, o Medvedev, declarou o seguinte: o Claudinho não vai para lugar nenhum. Olha aqui. Fala, João Guilherme. Franzico, estou te respondendo agora. O presidente Medvedev do Zenit declarou o seguinte: o Claudinho não vai para lugar nenhum. Não chegou a nenhuma proposta satisfatória por ele. E isso vai de encontro a todo o noticiário que nós estamos acompanhando, né? Vários colegas trouxeram a informação de que havia uma negociação. O Flamengo ofereceu primeiro 15 milhões de euros e teria chegado a 18 milhões de euros. Mas o presidente disse que não chegou nada que o agradasse. Então, neste momento, há esse impasse. Se o presidente está falando a verdade, eu não sei por que ele mentiria, não sei se é só para fazer uma média lá com a galera, porque o Claudinho é muito querido por lá, né? Ontem ganhou a Supercopa da Rússia, né? O Zenit.
diante do Krasnodar por 4-2, ele saiu aos 17 do segundo tempo bravo, né? Não cumprimentou o colega, não cumprimentou o treinador, talvez por causa disso, porque ele pensava que poderia vir para o Flamengo, mas parece que o presidente do Zenit, mais uma vez, já aconteceram outras negociações aí envolvendo Flamengo, Claudinho, Zenit, parece que mais uma vez o cara lá vai dar uma atrapalhada na situação e não vai vender, convenhamos, por um valor interessante, hein, cara? 18 milhões de euros. É uma papa, mas vamos aguardar. A informação de momento é essa. Mas vocês sabem como é o futebol, né? Tudo pode acontecer, as coisas mudam e vamos aguardar os acontecimentos. Correto? Vamos aguardar aí os acontecimentos. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui, alguma notícia que eu posso trazer aqui para vocês em relação ao Claudinho. Parece que não, né? Parece que não tem nada. Tem uma outra notícia também, que é outra negociação que está emperrada, é a do Marco Antônio, né? Marcos Antônio, o Flamengo fez uma proposta por empréstimo, que a Lazio já tinha aceitado, mas agora apareceram propostas para comprar o jogador. E a Lazio está, claro, querendo vender o jogador. E aí o Flamengo pode se dar mal nessa história. Ou compra ou vai ficar sem o Marcos Antônio, porque tem proposta lá. Agora, já estava tudo acertado entre Lazio e Flamengo, e o próprio jogador também já tinha acertado tudo com o Flamengo, já tinha inclusive falado para a equipe italiana que o desejo dele era jogar no Flamengo. Entretanto, apareceram essas propostas aí, e a Lazio abriu o olho e parece que vai vender o jogador. Então o Flamengo pode, não está nada definido, mas o panorama mudou nas duas negociações, de Marcos Antônio e Claudinho. O Flamengo pode ficar sem esses dois jogadores. Perfeitamente, galera? E vira que segue. Mesmo se eles não vierem, vale frisar que o elenco do Flamengo deu uma demonstração de força no período da Copa América. Mesmo com esses dois últimos resultados, em que o Flamengo teve 6 pontos dentro de casa no Maracanã para disputar contra Cuiabá e Fortaleza, e ganhou apenas 1, o que não foi bom para o campeonato. O Flamengo perdeu aí 5 pontos em casa, contra adversários que, teoricamente, ele tinha uma possibilidade interessante de ganhar. Comprometeu um pouco no final, mas a passagem pelo período da Copa América foi boa. O Flamengo se mantém ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Olha aqui, Clóvis, fala, João, não estou vendo vontade do jogador no caso, Claudinho, de sair e vir para o Flamengo. Clóvis, você acha que ele não tem vontade de vir? Não sei, não tenho. Ele não tem muito o que fazer também, né? Se o dono lá do time não liberar, ele tem contrato, não tem o que fazer. Pedro, quem será o mentiroso? A diretoria do Flamengo ou o presidente do Zenit? Não sei dizer. O certo é que realmente o Flamengo apresentou lá uma proposta para contratar o Claudinho, mas parece que o presidente, o Medvedev, mudou de ideia e não está muito afim de executar essa negociação, não. Né? Não sei. Fabiano. No nosso Twitter, @SBTRio Oficial é o nosso Instagram, segue a gente também. E @SBTRio é o nosso Twitter, assim você também pode seguir a gente. Vene Casagrande, é otimista a questão do Cebolinha em relação ao Flamengo? Sim, otimista. Inclusive, ele já está, na verdade, na sexta-feira, ele treinou parte da atividade com os demais jogadores e a partir dessa semana ele retorna ao grupo, treina normalmente e fica à disposição técnico Tite. A única incógnita é em relação ao Bruno Henrique, mas com o retorno do Cebolinha, obviamente ele entra no time titular, sem sombra de dúvidas. Acho que o Matheus Gonçalves substituiu muito bem tanto o Cebolinha quanto o Bruno Henrique no jogo contra o Fortaleza, mas o Cebolinha era um dos principais jogadores aí desde a chegada do Tite, então hoje é titular absoluto, é um retorno extremamente importante, não só o dele, né, porque aí tem o retorno também dos uruguaios, porque a gente costuma dizer que agora a cavalaria está de volta, agora o Flamengo está completo. Inclusive fica até uma pressão em cima do técnico Tite.
Beleza, ele deu conta do recado na ausência dos principais jogadores durante esse período da Copa América. Repito, 9 jogos difíceis, foi uma guerra para o Flamengo. Acho que o Flamengo se saiu muito bem, mas agora tem que continuar jogando bem, porque os principais jogadores estarão à disposição. A ver como eles vão retornar, porque tem toda a avaliação física, obviamente. Por exemplo, o Vinha, que foi titular na disputa de terceiro lugar, ele teve um problema físico lá durante a Copa América, o próprio Bielsa falou sobre isso, que ele chegou a ser poupado de um duelo. Então tem toda uma reavaliação. A boa notícia para o Flamengo é que vai ter a semana inteira. O Flamengo só volta a campo. O Flamengo não joga essa rodada, não joga essa rodada, porque o jogo contra o Internacional foi adiado. Ou seja, o Flamengo só entra em campo no sábado. É tempo suficiente de você recuperar todo mundo e, quem sabe, você fazer uma força-tarefa para ter o Bruno Henrique à disposição. Mas, de maneira geral, o Flamengo tem um elenco aí absurdo à sua disposição. Franco favorito contra o Criciúma no sábado, mesmo jogando no Mané Garrincha, lembrando, o jogo não será no Maracanã, será no Mané Garrincha. O Flamengo vai mandar esse jogo lá em Brasília. Então é isso, agora fica a expectativa em cima do Flamengo. Eu acho que o objetivo cumprido. O Flamengo está lá na parte de cima, não se afastou, poderia estar na liderança, mas não está na liderança, mas pelo menos continua na briga. E ficou algumas rodadas na liderança nesse período. Ô Pedrosa, a gente já conversou até isso aqui nesse programa, eu não concordo em relação ao Vene, sobre essa questão de que agora o Tite tem uma pressão por esse retorno desses jogadores, de continuar performando. Pelo contrário, eu acho que meio que o Tite se livrou dessa pressão, porque ele mostrou que ele tá aqui, ele contornou taticamente o que ele tinha que contornar, ele conseguiu levar o time mesmo perdendo tantas peças importantes, e quem voltar e não jogar bem, aí eu acho que a pressão fica em cima desse personagem que volta e não joga bem. Mas aí eu concordo com você, em cima do personagem que não joga bem. Agora, se coletivamente o Flamengo não jogar bem, é pressão em cima do Tite. Será? Eu não vejo assim. É a minha visão. Porque Por eu exemplo, vejo assim, se o Arrascaeta não jogar bem, é a pressão em cima do Arrascaeta. Sim. Se o De La Cruz não jogar bem, é uma pressão mas em cima do De La Cruz. Mas você sabe o que acontece às vezes? Agora, esses personagens importantes, quando um não joga bem, eles acabam contaminando o resto. Então, mas e não aí, é um problema tático, é um problema daquele personagem. Não, mas aí eu vou achar que é um problema do Tite. Individualmente, a cobrança vai ser em cima do atleta. Coletivamente, o Tite deu conta do recado, mas ele precisa manter o nível coletivo. Agora, individualmente, não depende do Tite, obviamente. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Queria só fazer uma pergunta pra você, primeiramente. Olha o dente bonito dele, gente! Oh, meu Deus. Fala, Pedrosa. Quer falar o nome dela? Daqui a pouco eu dou os créditos. É a prova que foi ao dentista. Não meteu atestado, não, é verdade. Tá aqui, meu dentista. Primeiramente, Fernanda Maia, uma pergunta pra você. Fale comigo. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Incendeia a torcida. Na última quinta-feira, existiu um rapaz que trabalha aqui ao meu lado esquerdo. Ele trabalha ao meu lado esquerdo. Dá meu leque aí, Alex, que o Pedrosa não tá. Mas eu tenho certeza que ele viu o vídeo. Que ele falava assim: Ele viu. eu não tenho medo do Botafogo. Eu tenho medo do time verde. Leque. Mas você vai brigar pelo título. Sabe o que ele falou na Mas o meu medo é o Palmeiras. Na quinta ele falou assim também: Não tá com medo. cuidado com o leão, hein? Ele tinha esquecido que tem um leão lá do Eu Fortaleza abanei também. o laio e tudo aqui, tu viu? Abanei o laio. Vene, volta com aquele discurso. Esse é meu medo. Eu te avisei. Coutinho, Paiê, Sabe o que acontece? O seu risinho irrita a pessoa. Não, tô falando sério. É a sua risadinha. É arrumar o título, pô. Você tá brincando, Vene? Ele tá de risinho Tá contigo. brincando? Não, acho que dá pra pegar uma Copa do Brasil, de verdade. Tá brincando. Vai, cara, Deixa responde acontecer, a ó. perguntinha. Vene, eu de verdade tenho o pé no chão. Deixa acontecer, ó. Quietinho. Vamos lá. Eu entendo o seguinte. Primeiro o Tite mostrou pra torcida do Flamengo que ele tem tanta capacidade no que ele faz que ele conseguiu, mesmo com 5, 6 desfalques, fazer o Flamengo jogar e se manter líder do Campeonato Brasileiro durante muito tempo. O saldo do Flamengo, eu concordo nisso com o Vene, que o balanço é extremamente positivo sobre tudo que aconteceu em relação a esses desfalques. Agora, a responsabilidade está nos atletas. Eu vou concordar com você. Porque se o Tite, sem esses atletas, conseguiu se manter na disputa do Campeonato Brasileiro, conseguiu se manter no topo, agora, com os atletas, o que o Tite tem que fazer? Olha, receber esses jogadores, agora o meu leque de opções é maior, mas são eles que têm que responder a mim tecnicamente. Sim. São eles que vão ter que manter o Flamengo nesse nível técnico de futebol. E eu acredito que vai acontecer, tá?
Vinha, De La Cruz e Arrascaeta são titulares em praticamente todos os times do futebol sul-americano e talvez em muitos do futebol europeu. Então são jogadores que o Tite vai ter que acomodá-los dentro da partida. Voltando o Everton Cebolinha, o Flamengo fica mais forte ainda. Agora, a questão é desempenho. Como que esse time vai jogar? Verticalmente, a gente viu que essa equipe sem os jogadores, ela é muito mais forte do que com os jogadores no quesito vertical. Agora, posse de bola, propor jogo, municiar o Pedro, eu não tenho dúvida que a qualidade aumenta com esses jogadores voltando. Mas eu concordo com a Fernanda nesse sentido. A pressão é dos atletas. O Tite vai ter mais opções para ele continuar fazendo esse coletivo brigar pelo Brasileirão. Venê, cadê? Solta a música, DJ Careca, negociação com o Claudinho. É o quê? Você falou? Negociação com o Claudinho. Flamengo e Zenit. O Flamengo topou pagar aquilo que o Zenit havia pedido, 18 milhões de euros. Beleza? Isso tudo estava certo de sexta para sábado. Inclusive, pelo que eu soube, teve uma reunião entre o departamento responsável pelas redes sociais do Flamengo, junto com as pessoas que tomam conta das redes sociais do Claudinho, já estão aliando a despedida dele lá no Zenit e também a chegada dele. O Flamengo quer soltar um vídeo e 2 imagens com a foto do Claudinho. Até número de camisa foi discutido nessa reunião e eles sugeriram, no caso do lado do Claudinho, usar 97 por ser o ano de nascimento dele. Então existe já um acordo, só que o Zenit está dificultando até a contratação de um substituto imediato para a vaga do Claudinho. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo ficaram tristes e até desanimados depois que o presidente do Zenit disse publicamente à imprensa russa que não vai vender o Claudinho, mas eu não esperava nada além disso, porque é o principal jogador hoje do Zenit, é um jogador que eles gostam bastante. Inclusive, antes desse acordo com o Flamengo, eles chegaram a tentar uma renovação de contrato, oferecendo muito mais dinheiro ao Claudinho para ele poder ficar na Rússia, mas o Claudinho quer jogar no Flamengo. E agora falta esse acordo aí final entre Flamengo e Zenit. O Flamengo continua extremamente confiante, forma de pagamento já foi tudo ajustado, 18 milhões de euros. Eu acho que o valor, muita gente reclama do valor, mas se a gente for parar e analisar, o futebol em si está super valorizado. O próprio De La Cruz, por exemplo, custou 16 milhões de dólares e a gente está vendo que dentro de campo valeu cada centavo investido. E no caso do Claudinho, eu acho que vale todo esse dinheiro. Enfim, é questão de tempo aí pro Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Vai acontecer? Não, porque eu fiquei de folga esse final de semana, não quis ver nada, né? Aí só que ontem vi lá a Argentina, que eu tava secando a Argentina. Eu fiquei sabendo... Muito. Eu fiquei sabendo que o presidente lá falou que ele não vai sair. Eu acabei de mencionar isso. E aí? Mas isso para mim, no meu entendimento, é muito mais pra torcida do Será, Venê? Eu acho isso. Porque geralmente quando o presidente vem assim e Eu já acho aceitou isso. o Tanto é que dinheiro, teve uma entrevista não vai sair. do Claudinho, Ainda mais após o esses jogo times contra lá. o Krasnodar, ao Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro que mora lá e acompanha o futebol russo. O próprio Fábio Aleixo perguntou para ele, e aí, vai sair? E o Claudinho despistou. Eu acho que se ele não fosse sair, ele responderia ali na hora. Não, eu vou ficar aqui no Zenit. Porque quando esses presidentes de lá falam isso, geralmente o cara não sai mesmo, né? Sim. Ele segura, não aceita o os dinheiro. russos são muito complicados, isso é um Então, fato. pois é. Eu lembro da negociação pelo Vitinho ainda. O próprio Claudinho. Mas no caso do Claudinho, O Vitinho foi um é bom diferente, exemplo. porque no Claudinho eles nunca tentaram, nunca quiseram vender. Nesse momento eles topam vender, tanto é que eles negociam com o Flamengo. Inclusive eles até tentaram botar o Matheus Gonçalves no meio da história toda da negociação e o Flamengo vetou e os próprios empresários do Matheus Gonçalves também não ficaram muito animados, não. No caso do Wendel, foi assim. No caso do Wendel foi assim, porque o Wendel estava muito próximo do Flamengo e aí eles chegaram no Wendel e falaram, vamos renovar o contrato. Aí o Wendel viu o caminhão de dinheiro na frente dele e topou a renovação de contrato. Tanto é que o próprio Flamengo não gostou nem um pouco da postura dos empresários do Wendel. Mas então você tá otimista? Ah, bem otimista. Você fica otimista com essa situação, Pedrosa? Olha, Fernanda, quem comanda a operação, mesmo que as duas partes elas possam estar em desacordo, geralmente é o atleta. A vontade do atleta, ela dificilmente ela não é cumprida. É claro que, lamentavelmente, você às vezes tem que esperar muito tempo, como foi até o próprio caso do Léo Ortiz, né? Que o Red Bull Bragantino verdade. não estava querendo vender, só queria vender pelo valor que eles achavam que era o melhor, e aí demorou muito tempo para o Léo Ortiz chegar e acabou chegando. Então, nesse caso, o Claudinho, ele verbalizando para a diretoria do Zenit que quer sair, não tem por que nenhum clube do mundo manter jogador insatisfeito, Fernanda. Inclusive, não só a entrevista que eu também vi, essa entrevista que o Vene citou, mas também ele meio que saiu brigado com o técnico, porque o técnico substituiu ele, o Zenit estava ganhando de 3-0 e ele não gostou de ter saído. Então tem muitos elementos aí, eu acredito que seja até para forçar essa saída também,
que o Claudinho vem claramente tendo essa vontade de jogar no Flamengo. É muita paciência, eu acho que o Flamengo é um dos clubes que mais bem negocia no Brasil em relação a esses atletas do exterior. Vale muito a pena, o Claudinho é um grande jogador e agora é amolecer o coração dos russos, que não é difícil, que não é fácil, né? Só uma informação, assim, que passou batido, o Tite vem conversando com o Claudinho também. Só essa informação, né? É, que eu acabei... O Tite convocou o Claudinho, né? É verdade. O Tite é fã teve do isso. Claudinho. É verdade. Ele gosta muito do É Claudinho. verdade. Olha aqui, cadê o sorriso dele? Felipe O Couto. Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.